Sabemos que vivemos em dias difíceis, né, para a igreja na terra. Mas nós, como servos de Deus, escolhidos de Deus, temos que conhecer a palavra de Deus para sabermos quando é Deus falando conosco pelas suas sagradas escrituras e quando há homens, né, usando de seu espírito para tentar nos transmitir uma palavra como que se fosse Deus. E nas Sagradas Escrituras nós vamos ver que nos tempos dos homens de Deus, durante toda a história da Bíblia, acontecia muito isso. Não só no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento nós vamos ver vários acontecimentos do quais homens, né, se levantavam dizendo que era Deus falando, enquanto era o seu espírito falando, o espírito do homem, o coração do homem falando para agradar, né, para alegrar ou para tentar tranquilizar, alegrar o ser humano. E isso muitas das vezes acontecia, principalmente quando se falava de pessoas que tinham um poder aquisitivo alto, pessoas que tinham, né, vamos dizer assim, governantes, como reis, pessoas que estavam ali no poder. Então, quando se via esses homens dizendo que era Deus falando, verdadeiramente eram homens, né, querendo bajular, querendo alegrar, querendo satisfazer a carne daquela pessoa para adquirir através dele, né, algo que lhe aprazia, algo que verdadeiramente lhe fizesse agradável. E aqui a palavra de Deus fala em 1 Reis, capítulo 22, né, de uma aliança que ali Acabe faz com Josafá. E nós sabemos bem dessa história que Ramote Gileade, né, estava ali nas mãos dos sírios. E aqui Acabe, né, dizia que Ramote Gileade era deles. E como estava muito tranquilo, já estava um tempo em paz, sem guerra, sem briga, sem nada, então era bom ele, né, ir até os sírios e tomar Ramote Gileade das mãos dos sírios, para que verdadeiramente viesse pertencer a eles. Mas dessa maneira Acabe não queria ir sozinho, precisava de alguém, porque aí é que está. Tipo, quando eu não tenho certeza que vou, né, que eu vou ter sucesso no que eu quero, eu, né, persuado alguém para ir comigo, porque se haver derrota, não vai ser um só derrotado. E esse foi o caso de Acabe aqui, rei de Israel, né, não quer ir sozinho para a guerra, e faz uma aliança com Josafá, rei de Judá, e ali, né, Josafá aceita, né, aceita ir com ele, aceita, ainda diz assim, serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Isso aqui é Josafá falando para o rei Acabe. E nós vamos ver que depois Josafá diz assim, consulta, porém, primeiro a palavra do Senhor, para ver se era a vontade de Deus, ou se não, que ele subisse, né, a Ramote Gileade para tomar, né, se verdadeiramente Deus ia entregar eles nas mãos deles. E quando vemos aqui que o rei, né, o rei, ele junta, o rei de Israel, que é Acabe, junta todos os profetas, quase 400 profetas, né,
e pergunta para aqueles profetas, né? Irei a peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. E vemos que aqui quase 400 profetas, em uma só voz, falaram as mesmas palavras. Falaram, né, em uma só voz, a mesma palavra. Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Só que há um ponto importante aqui, porque quando vemos que quase esses 400 profetas, né, falaram em uma só voz a mesma palavra ao rei, Josafá era um homem que tinha uma vida para com Deus. Josafá era um homem que conhecia Deus. E aí ele duvida, ele desconfia da voz daqueles tanto de profeta falando a mesma coisa. O que eu acho muito importante na palavra de Deus, que ela nos ensina a lidar em situações, com causas, com momentos, o qual verdadeiramente necessitamos de ouvir a voz de Deus. E quando conhecemos a voz de Deus e quando temos certeza que alguma coisa está errada e que ali não é Deus falando. E aqui foi o que aconteceu com Josafá. E Josafá diz assim, não há aqui ainda algum profeta do Senhor qual possamos consultar? Josafá pergunta para Acabe. Não tem mais algum outro profeta do Senhor aqui para que possamos consultar? Verdadeiramente, Josafá percebeu que a palavra que aqueles profetas tinham falado não era uma palavra que vinha do Senhor. Porque verdadeiramente, se tem quase 400 profetas, todos falam a mesma coisa, é de se duvidar que alguma coisa, né, precisa verdadeiramente ser analisado, ser examinado. E aqui é o que Josafá faz. Quando Josafá pergunta para Acabe sobre se não tem mais algum, né, profeta do Senhor que possa consultar, logo o rei de Israel, né, diz assim, ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Ila. E disse Josafá, não fales assim, ó rei. Acabe, eles já fala para Josafá explicando que tinha mais um profeta naquele lugar. Só que ele, o rei Acabe, o aborrecia, porque aquele profeta chamado Micaías nunca profetizava bem para ele. Nunca profetizava algo que favorecia Acabe, que alegrava Acabe, que deixava Acabe feliz. Mas segundo Acabe, o profeta Micaías só profetizava, só transmitia alguma palavra para ele de mal. Então ele o aborrecia. Como eu gostaria que esta palavra hoje fosse para a igreja e que verdadeiramente que a igreja fosse como Acabe e aborrecesse os falsos profetas, né? E não os verdadeiros.
Aí verdadeiramente nós poderíamos ter uma igreja, né? Uma igreja do nosso século, dos dias de hoje, uma igreja mais sarada, uma igreja mais curada, uma igreja mais fiel, uma igreja mais verdadeira, uma igreja mais pura, mais santificada. Uma igreja fiel, né? Como a igreja de Filadélfia. Uma igreja que verdadeiramente passava pelo que passava, mas era uma igreja ali, verdadeiramente que não saía da palavra do Senhor e nem negava o nome do Senhor, porque era uma igreja fiel. Uma igreja que verdadeiramente conhece a quem serve e conhece quem é verdadeiro. Só que aqui Acabe aborrecia o verdadeiro, amava os falsos. E muitos, nos nossos dias da igreja, muitos dos nossos dias na igreja, estão como Acabe, rejeitando os verdadeiros e favorecendo, aplaudindo, abraçando os falsos, mentirosos, os impostores, os que transtornam, né, a igreja, que faz da igreja um verdadeiro comércio, faz da igreja verdadeiramente um negócio. Mas Josafá desconfia. Josafá desconfia da palavra desses quase 400 profetas. Agora eu lhe pergunto, nos nossos dias, você sabe quando é Deus falando e você sabe quando é os falsos profetas falando? Ou você está que nem Acabe, que para você só serve o que te favorece, o que te alegra, o que te deixa bem e o que te deixa feliz. Mesmo quando não é Deus falando, mas é o espírito do homem, o coração do homem ou a carne do homem falando para te agradar, para te conquistar, para te fazer de abençoado, como que você não fosse uma bênção nas mãos de Deus. Vamos se despertar a igreja do Senhor enquanto é dia. Vamos despertar hoje, vamos conhecer, vamos se aprofundar cada dia na palavra de Deus. Porque o joio e o trigo estão juntos. O joio e o trigo estão juntos. E eu e você jamais podemos separar um para um lado, outro para outro. Nós não podemos arrancar o joio no meio do trigo, porque essa separação só quem pode fazer é o Senhor Jesus. Só Ele quem pode verdadeiramente no último dia separar o joio do trigo, separar as ovelhas dos bodes, separar a sua igreja fiel da infiel. E hoje tem muitos se alimentando de heresia, se alimentando de comida estragada, se alimentando de fermento levedado, crendo que é Deus falando, crendo que é Deus transmitindo, crendo que é Deus entregando. E Deus não está fazendo nada disso. Porque o que Ele tinha para te entregar verdadeiramente, Ele já te entregou, Ele já me entregou, que é a palavra dEle em nossas mãos. Agora eu e você temos que parar de ser preguiçoso, temos que parar de ser meninos, né, levados por todo vento e roda de doutrinas, vento de doutrinas, e se despertar para a vida. Porque a palavra de Deus já foi entregue e ela está em nossas mãos. Vamos parar de ser menino. Já chegou-se um tempo em que a igreja verdadeira do Senhor tem que parar de tomar leite. Tem que parar de tomar líquido.
tem que verdadeiramente se firmar numa palavra sólida, se alimentar do que é sólido, da palavra de Deus. E quando verdadeiramente se aprofundando na palavra de Deus, nós vamos entender a vontade de Deus para com as nossas vidas. Vamos entender o que Deus quer para as nossas vidas. O que verdadeiramente que Ele quer de mim e de você, que verdadeiramente nós glorifica Ele só como Deus. Que nós o adoremos a Ele em primeiro lugar de tudo em nossas vidas. Que sejamos uma igreja verdadeiramente, uma igreja santificada pelo Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu admiro a igreja de Bereia? Uma igreja que testava os apóstolos. Se verdadeiramente eles estavam falando de Deus, ou eles estavam como os demais, que se dizia judeus, mas não conhecia da graça de Deus, do amor de Deus, da perfeição de Deus. Nossos dias nós temos que ser como esta igreja, uma igreja que verdadeiramente ouve e examina se está nas Santas Escrituras ou não. Porque a palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. E tem muitos que estão engordando de alimento estragado, de alimentos que não é Deus que está dando. Alimentos que jamais Deus falou. Jamais Deus está falando. Jamais Deus está te entregando. A palavra de Deus é verdadeira. Desde Gênesis, quando ele diz: e no princípio criou Deus os céus e a terra. Até o último versículo de Apocalipse. Esta palavra é verdadeira. Esta é a verdadeira profecia que eu e você temos que verdadeiramente permanecer nela. E vamos entender aqui nos demais versículos desta palavra, que quando o mensageiro vai até Micaías para buscá-lo, para trazer diante do rei, o mensageiro já transmite algo para o profeta. E diz assim: falou dizendo: veis aqui que a palavra dos profetas a uma voz diz coisas boas para o rei. Veja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala bem. Aqui é o mensageiro tentando a Micaías para chegar diante do rei e falar o que vai agradar o rei. Porque todos os demais, os quase 400, só estavam falando palavras boas para o rei. E aquele mensageiro também queria que Micaías falasse palavras boas e agradáveis ao rei. Então, porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Que bom. Que pelo menos um era verdadeiro, era homem de Deus. O que recebesse do Senhor ia transmitir ao rei, independente do que fosse, para agradar ou para desagradar, para a vida ou para a morte, para ele subir ou para ele permanecer onde ele estaria. Mas quem gosta de ouvir a verdade, né? Quem gosta de ouvir a verdade, principalmente nos nossos dias, dentro das igrejas que tudo pode, dentro de uma igreja que não tem oração, não tem palavra, mas todo mundo quer ser profeta. Todo mundo quer transmitir, dizendo que Deus está falando. Mas graças a Deus, porque as mãos de Deus têm guardado a sua verdadeira igreja. E o seu remanescente
esse que será salvo. E esse jamais será confundido. E esses jamais serão envergonhados. E jamais esses se tornarão covardes, em qualquer que seja a circunstância ou a situação. E o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, permanece falando a palavra de Deus, da maneira que Deus fala, que agrade e que desagrade, que transmita consolo ou transmita dor. Porque mesmo transmitindo dor, no final é um remédio para sarar a alma. E aqui Micaías disse: o que o Senhor me disser, isso eu falarei. Vamos entender e compreender que quando Deus usa o profeta verdadeiro falando, muitos se levantam contra ele. Hoje não é diferente nos nossos dias. Porque muitos têm se acovardado, porque muitos têm se apostatado, porque muitos têm voltado para trás, porque muitos têm se vendido, porque muitos têm, trocado o certo pelo errado, porque tem temido ao homem, tem temido a voz do homem. Em vez de permanecer com o olhar em Cristo, começa a olhar para o homem. E quando começa a olhar para o homem, ele teme o homem, principalmente aquele que tem autoridade, que é constituído uma autoridade, seja na cidade, no estado ou no país. Mas se Deus falou, tem que falar o que Deus falou. Independente. Se já for um santo de Deus, é para convenção, é para salvação. Se for um ímpio, é para o arrependimento e para a salvação. Mas tem que permanecer falando o que Deus falou. E quando Deus fala para conserto, Deus fala para dar saúde, Deus fala porque o ama, Deus fala porque tem um propósito, tem um motivo, e com certeza no final de tudo isso é uma alma salva, com uma morada permanente no céu. Muitos não entendem e não compreendem o propósito de Deus, nem a exortação de Deus, nem a palavra de Deus quando vem verdadeiramente, é uma palavra, exortando alguém, exortando uma alma, exortando a igreja. Bem-aventurados são aqueles que verdadeiramente recebem a repreensão de Deus com alegria, porque verdadeiramente esses são amados de Deus. Então, quando Micaías fala aqui para o rei, diz assim: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. E disse o Senhor: este não tem senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza de mim bem, senão só mal? Aí vamos entender e compreender por que Acabe mesmo com suas palavras, ele confessa ali que o profeta só trazia palavras de mal para ele. Porque verdadeiramente Acabe estava necessitando naquele momento de uma palavra exortativa, de uma palavra de despertamento, de alguma coisa estava errada na vida dele e era necessário, chegar ali ao prumo, chegar a um conserto, chegar ao arrependimento, se despertar, enquanto estava tendo a oportunidade. Mas ele não compreendia isso como o grande amor de Deus, os braços estendidos de Deus sobre ele, a mão de Deus forte ali sobre ele, querendo verdadeiramente resgatar a alma dele, para que ele
né, voltasse, para que ele verdadeiramente, né, voltasse a fazer o que era certo, voltar a fazer o que antes, né, como um homem que verdadeiramente, né, conhecia os mandamentos e os princípios de Deus e tinha que colocar em prática. E aí, quando a gente vai ver tudo isso acontecendo, vem levantes para o profeta verdadeiro. Primeiro, quem se levanta contra o profeta verdadeiro é o rei que não se agradou da palavra dele, porque era vindo de Deus. O rejeita, o aborrece. Depois, os falsos profetas que não ficaram satisfeitos, né, e se levantaram contra o profeta. Depois, outros chegaram até ferir o profeta verdadeiro, Micaías, no queixo. E se perguntar para o profeta, dizendo, e disse, por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Olha só como falso profeta é atrevido. Como falso profeta, ele, né, tem uma ousadia obstinada. E no 25 diz assim, e disse Micaías, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. Em nossos dias, há muitos com essa certeza enganosa. Há muitos com uma certeza mentirosa dentro de si, do seu coração, da sua mente, de tanto ser alimentado pelos falsos, de tanto ser alimentado pela palavra de engano, de mentira e de erro, que verdadeiramente dentro deles ele já tem aquela certeza, mesmo sendo falso, sendo mentiroso e sendo enganoso. E assim era Acabe, de tanto comer mentira dos falsos profetas que comia na mesa dele, como na mesa de sua mulher Jezabel, que quando um verdadeiro aparecia e falava, né, vinda a palavra da boca de Deus, o rejeitava. E permanecia, né, com aquele engano dentro do seu coração, na sua mente, como que o verdadeiro fosse falso e os falsos para ele como verdadeiro. E no meio da igreja de hoje, há muitos comendo comida estragada pelos falsos, mas dentro de si tendo a certeza que é Deus falando. Só tem que ainda a palavra de Deus permanece a mesma palavra. Deus permanece o mesmo Deus e a palavra dele ele não muda. Os princípios dele ele não muda. Os mandamentos dele ele não muda. E a palavra de Deus, quando é falada, ela é para nos exortar. A palavra de Deus, quando é falada, é para nos consolar. A palavra de Deus, quando é falada, é para a salvação da nossa alma. Independente se estamos no erro,
Se estamos no pecado, se estamos cometendo algo que desagrada a Deus, jamais Deus vai falar conosco uma palavra de consolo. Ele vai nos exortar ao arrependimento. Ele vai nos exortar a se despertar, a recomeçar, a verdadeiramente se reconciliar com Ele. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Aqui era Deus falando pela boca do profeta Micaías. Já que Acabe estava tão cheio de si, cheio do seu engano, da sua mentira, daquelas palavras falsas dos falsos mestres, envia ali o profeta verdadeiro para o cárcere para comer o pão, né? O pão da angústia e a água da amargura, porque havia tempos difíceis nessa época, né? Sobre a cidade, sobre aquele povo, e só quem era bem alimentado era quem comia na mesa deles, de Acabe e de Jezabel, como os falsos profetas. Mas mesmo assim, diante desse episódio, o único profeta, ele não voltou atrás. Ele não se acovardou. Ele não temeu a Acabe, mesmo sendo uma autoridade maior constituída naquela cidade. Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Aqui, Deus tinha falado pela boca dele, diante ali de quase aqueles 400 falsos profetas, diante de 2 reis, Acabe e Josafá, diante de todo aquele povo, deram uma sentença para o verdadeiro profeta, mas mesmo assim ele permaneceu fiel à palavra que ele o recebeu. Ele permaneceu fiel à palavra que ele transmitiu. E ali ele, como um verdadeiro homem de Deus, ele não negociou, ele não se vendeu para que viesse ficar no bem bom como os demais. Ter uma boa alimentação, beber uma água boa, o que é isso? Diante de algo tão grande que Deus o entregou. Ele preferiu sofrer as consequências por permanecer verdadeiro, transmitindo a verdade, do que ficar, né, livre, aparentemente ali, com abundância, na fartura, com status agradável diante daquele povo, e se tornar mais um, junto com os demais falsos profetas. Igreja amada do Senhor, nos dias que se chama hoje, vamos se despertar, vamos voltar para as Sagradas Escrituras, vamos voltar a lermos, a se alimentarmos dela e dizer não para tudo aquilo que é duvidoso, para tudo aquilo que é enganoso, para tudo aquilo que desagrada a Deus, porque o que Deus fala está escrito na sua palavra. Todos os profetas que falaram assim, diz o Senhor, já estão escritos na palavra de Deus. Já estão escritos na palavra de Deus. Os profetas. Se você quer transmitir a palavra de Deus,
transmita a palavra de Deus assim como ela é. Não acrescente e não diminua, para alegrar quem quer que seja, para alegrar quem está em uma cadeira mais alta, está com uma autoridade maior, agradar um líder que ali te abraça, te dá um tapinha nas costas e dizer, eu sou contigo, eu te ajudo. Não. Vamos permanecer na palavra do Senhor, porque mediante seja a situação, ainda que todos os homens nos rejeitem e virem as costas, há um Deus nos céus, não só olhando para nós, mas conosco em todo o tempo. Que Deus verdadeiramente possa te agraciar com esta palavra, possa te dar mais sabedoria, entendimento e compreensão da palavra de Deus na tua mente e no teu coração. Não seja enganado pelos esses falsos, porque eles estão espalhados como enxames de abelha ao nosso derredor, mas que eu e você venhamos permanecer na verdade, que eu e você jamais venhamos ser enganados por esses mentirosos, por esses falsos profetas, por esses homens e mulheres que diz que recebeu de Deus, que nós sabemos que não recebeu de Deus nada, porque primeiro, nenhum bom testemunho tem. E a palavra de Deus diz que não tem como uma árvore boa dar maus frutos. E não tem como uma árvore má dar bons frutos. Então, nós vamos conhecer a árvore pelos seus frutos. Não tem como ser enganado. Só se fizer de cego, fingindo que não está enxergando. Porque a luz da realidade está mais claro e nítido do que tudo. O homem de Deus e a mulher de Deus permanecem na palavra de Deus e ele fala a palavra de Deus. Quando vamos entender aqui bem no 35 diz assim: e a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro de frente dos sírios, porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão ou mensageiro pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E levando-se o carro no seu tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. O único homem de Deus falou, ele não quis ouvir. Falou para ele não subir, ele de teimosia subiu. Confiante, da palavra dos falsos profetas. Quantos nos dias de hoje estão com a vida destruída, desmoronada, por comer comida estragada? Ouvir faladores, falsos profetas, e ficar crendo que foi Deus que falou, se nunca Deus ter falado. Muitos estão com a casa desmoronada, casamento destruído, filhos perdidos, vidas desmoronadas,
porque não ouve verdadeiramente a palavra vinda de Deus, mas quer ser, né, ali, receber palavras alegres, para alegrar o seu ego, o seu coração, a sua vontade, o seu querer, a sua carne. E Deus não veio para agradar a nossa carne. Deus não enviou seu Filho Jesus Cristo de onde ele estava à terra para nascer de uma mulher, para fazer a minha e a tua vontade, agradar a mim e a você. Mas ele veio em uma missão. E esta missão era de Deus. Esta missão, este propósito era para salvar a minha e a tua alma do pecado, das iguarias desta terra, das concupiscências da nossa carne, daquilo que nos leva à morte. Foi para isso que ele veio e cumpriu a missão, deixou todos os evangelhos, deixou uma mensagem maravilhosa para cada um de nós. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, vamos permanecer no que temos aprendido. Não vamos trocar o verdadeiro pelo falso, ainda que seja para nos alegrar, porque a alegria desta terra é passageira. A alegria desta terra passa, mas a alegria que vem de Deus, ela permanece para a vida eterna. Se alimente da palavra de Deus, seja edificado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus verdadeiramente ela cura. A palavra de Deus verdadeira, ela te dá vida. Esta palavra, que é a palavra de Deus, ela é o verdadeiro caminho que nos conduz a Deus. Não se venda, não se corrompe, não se misture. Há fermentos de tudo que é jeito, mas que eu e você venhamos permanecer naquilo que Deus nos ensinou. Bem-aventurado são os que lêem, os que ouvem, os que colocam em prática as palavras desta profecia, porque o fim está próximo.